Muito bem, a partir de agora nós vamos revisar tudo aquilo que nós estudamos até aqui. Focamos então na análise das estruturas de mercado. E a partir dessa revisão, vamos abordar quais são as competências que você consegue desenvolver, que você desenvolve estudando essas estruturas de mercados, que são muito importantes, pois as empresas no sistema capitalista de produção, elas competem entre si. Mas a concorrência, a competição, ela não é igual. Ela não é igual de setor para setor, de empresas para empresas. Existem diferentes tipos de estruturas de mercado e cada uma com a sua especificidade. Então, meu objetivo aqui, então, é revisar essas estruturas e ver quais são as competências que nós conseguimos, então, desenvolver a partir desse estudo. Qual é a competência dessa unidade? Conhecer as principais estruturas de mercados existentes, permitindo ao aluno compreender as características, comportamentos e impacto dessas estruturas nas decisões de negócio, pois podemos observar aqui que existem diferentes estruturas: concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolística, oligopólio. Essas são as 4 principais. Cada estrutura de mercado tem uma característica diferente da outra. Então, o empresário, o gestor, o empreendedor, ele vai tomar decisões diferentes dado a característica do mercado na qual ele se encontra. Por isso é muito importante esse conhecimento. Se você é um gestor, se você é um diretor, se você é um empreendedor, você tem que entender qual tipo de mercado você se encontra ali com o seu negócio, com a sua empresa. Pois isso é um ponto muito importante para que você saiba como que o mercado se comporta e ali você tomar decisões importantes estrategicamente falando. Essa competência, então, habilitará o estudante a identificar o que? Oportunidades e desafios específicos de cada estrutura, possibilitando uma análise mais profunda no posicionamento estratégico da empresa no mercado em que atua. Então, sua empresa ela tem que se posicionar estrategicamente, mas ela precisa se posicionar de acordo com o mercado permite. Não adianta, se você está numa concorrência perfeita, por exemplo, querer colocar preços elevados. Ou se você está numa concorrência monopolística, se abdicar de trazer diferenciação do seu produto. Isso não pode acontecer. Ou se você é um gestor, um diretor de uma grande empresa que está no oligopólio, compreender as decisões estratégicas do concorrente é fundamental. Por isso, ter essa compreensão é importante para o posicionamento estratégico. Começando aí, então, pela concorrência perfeita, você desenvolverá, então, a capacidade de identificar oportunidades e desafios específicos no cenário de competição acirrada, contribuindo por uma análise mais aprofundada no posicionamento da empresa nesse mercado. Sabemos que a concorrência perfeita, ela é mais teórica, logo que a gente não encontra tantos exemplos assim na prática, né, onde principalmente o mercado agrícola, o mercado de commodities, é o que mais se aproxima de fato da concorrência perfeita. Né? E sabendo então quem atua nesse mercado, por exemplo, o mercado agro, que é muito grande nesse país, se você está nesse mercado agro, você tem que saber principalmente, sendo um agricultor, que oferece ali suas commodities, vende suas commodities, né, seus produtos agrícolas, tem que saber que dentro desse ambiente de concorrência você não tem poder sobre preço. Existem entradas e saídas de agricultores todos os dias nesse mercado. E existe muita gente oferecendo, por exemplo, a soja no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e em outros países. Então é muito importante saber a característica desse mercado, saber como se posicionar, sabendo que na concorrência perfeita, então, o ofertante ele não tem muita margem de manobra e o equilíbrio desse mercado vai ser igual, onde a concorrência, onde a oferta ela é igual à demanda e a gente tem naquela intersecção entre as curvas o preço de equilíbrio de mercado. No caso do monopólio, sua compreensão permitirá avaliar as características de um mercado dominado por um único ofertante, né? Então, nesse caso do monopólio, nós temos somente uma empresa ofertando esse bem ou serviço. Então, ele tem um amplo domínio de mercado, ele pode colocar o preço que ele quiser, que vai maximizar o seu lucro, né? Que normalmente é um preço maior do que se fosse uma concorrência
perfeita, né? E esse monopólio pode surgir por uma patente, por exemplo, como citamos a Microsoft, tem a patente do Windows, ou pode ser um monopólio estatal, por exemplo, na exploração de petróleo, em saneamento, em distribuição de energia, né? Que no Brasil a gente tem muitos casos específicos desses setores, ou por uma empresa que tem exploração de recursos naturais ali, tem um monopólio, tá? Então existem essas características aí, esses tipos de monopólio. Continuando, aí a gente tem um meio termo, né? A concorrência monopolística é o mercado, ou é um modelo, né, onde produtos são diferenciados e as empresas têm algum grau de poder na precificação. Então, ao compreender essa estrutura, você será capaz de entender os comportamentos e impactos da diferenciação de produtos e como isso influencia as decisões de negócios e as estratégias de marketing. Então, a concorrência monopolística, vamos dizer assim, ele é o meio termo entre o monopólio e a concorrência perfeita e digamos que é a estrutura de mercado mais comum, tá? Que a gente pode observar, porque nós temos muitos ofertantes, porém você consegue trazer uma diferenciação do produto e dada essa diferenciação você tem algum poder sobre o preço. Mas não confunda a concorrência monopolística, né, com monopólio, com concorrência perfeita, não são coisas diferentes. Então é muito comum, então, a gente ter essa estrutura de mercado e compreendida essa estrutura de mercado, saber que a diferenciação, que o marketing, a propaganda, a inovação, elas são essenciais. E a maioria aí dos setores, principalmente de pequenos negócios, microempresas, elas normalmente se encontram dentro dessa concorrência monopolística. Por isso a importância aí de compreender esse mercado e investir, né, principalmente em inovação, tecnologia, em valor agregado, tá, no seu produto, no seu serviço, que vai te trazer essa diferenciação, vai justificar talvez um preço também mais elevado. Bom, o oligopólio envolve um pequeno número de empresas que dominam o mercado. E é fundamental para a identificação de oportunidades e desafios, né, com poucos players significativos. Aí é importante a gente falar que no oligopólio, eu estou falando de poucos players com alto market share, ou seja, que dominam esse mercado. Não quer dizer que eu não tenho mais concorrentes, eu posso ter milhares de empresas. Porém, eu vou ter um número reduzido que vai ter um amplo market share, ou seja, que vão dominar de fato esse mercado e vão ditar o ritmo de preço, de produção, que vão estar mais alinhados ao consumidor, né? Como a gente citou, no Brasil, rede bancária, setor aéreo, telefonia, setor automobilístico, são exemplos aí que a gente pode citar, que faz parte do nosso dia a dia de oligopolistas. Elas competem entre si, né, mas elas têm ampla fatia de mercado que de alguma forma acaba dando alguma aí, possibilidade de poder sobre os preços. Por fim, a teoria dos jogos aí é uma ferramenta importante para análise estratégica, permitindo-lhe desenvolver a capacidade de antecipar e responder a ações dos concorrentes, que é fundamental para a identificação de oportunidades e desafios em ambientes competitivos complexos. Então, essa teoria dos jogos, ela nos ajuda a entender como que acontece o processo de escolha de tomada de decisão, principalmente em mercados na qual eu tenho poucas empresas ali, né, que tem um poder de mercado significativo, como é o caso ali dos oligopólios, né, dos oligopolistas. Então, eles, indiretamente, a teoria dos jogos ali acaba acontecendo, né, porque se eu aumentar o preço, o que o meu concorrente vai fazer? Mas se o meu concorrente está baixando o preço, então eu preciso abaixar o preço também, porque ele tem ampla participação de mercado, eu também tenho, então o consumidor ele vai se balizar pelo aquilo que a gente está fazendo nos preços, nas ofertas, promoções, na produção que está sendo ofertada ao mercado. Tá? Então, a teoria dos jogos ela é muito aplicada para o entendimento das estratégias, principalmente em oligopólios. Tá? Então, foi esse o conteúdo que nós desenvolvemos e essas são as competências que você pode desenvolver com esse estudo.